Olá, tudo bom aí, né? Agora sim, esse vídeo aqui de começo de novembro, né? Primeira quinzena de novembro, e a bolsa tinha atingido as máximas históricas aí, 109.500 pontos aí no intraday. Depois voltou, né? E agora a pergunta, né? Olha, o que eu faço? Bom, o que você vai fazer, ninguém vai saber porque a gente não sabe o futuro. Tá? Mas uma das alternativas de entrar em alguma operação ou estudar alguma operação poderia ser uma operação em que você começasse a ter que entrar na operação só depois que caísse. Né? Então vamos supor lá que você tem um papel lá que subiu lá até R$30, né? Aí você fala assim, pô, tá na máxima histórica, mas eu acho que vai subir mais. Ou pode estacionar, mas você não quer entrar agora nos 30. Você aceita entrar só lá para baixo. Por exemplo, olha, no 27 eu entro. Bom, é uma boa, porque é 10% para baixo, né? Então se você vai fazer esse tipo de operação, não. Se cair, né, eu assumo a compra lá no 27, mas se subir ou ficar aí parado, eu quero participar de alguma coisa. Tá? Então, esse tipo de operação já tem um vídeo sobre isso, né? É só você procurar lá. O vídeo se chama Sigo, né? Que é uma operação em que você vende uma put e com o dinheiro faz uma trava de alta. Tá? E eu vou te dar um exemplo, né? Só que não é a aula de hoje, tá certo? Então vamos supor, você tem lá, por exemplo, você tem um ativo que subiu muito, deu uma caída, mas uns 10% abaixo você assume a compra. Tá? Então você poderia, por exemplo, vender lá uma put, né? Vamos supor que hoje é janeiro, tá? Então você poderia pôr uma M27 com o dinheiro, né? Geralmente, né? Quando vamos supor que o ativo está 30, tá? Você tem M27, né? Que é uma put, tá certo? É uma put para janeiro. Aí você compra lá, por exemplo, uma A32, né? E vende uma A33. Pronto. Então, essa estrutura aqui, o que vai acontecer? Se subir acima dos 32, você acompanha o ganho. E se cair, você assume o ativo lá no 27, mas aí já é 10% abaixo do ponto onde você está tomando a decisão. Tá certo? Olha, para eu montar uma SIGO, eu espero cair já uns 6, 7%, aí eu monto mais uns 10 lá para baixo para eu ter uma faixa de segurança. Tá certo? E essa operação em si, ela é uma operação da categoria Zero Cost Call. Você não coloca dinheiro, você só deposita a garantia o suficiente para poder comprar a ação ou ativo no 27. E o gráfico dele ficaria assim, olha. Entre 27 e 32 ele é zero. E a partir do 27 você tem que assumir o papel, tá? O ativo. E se for acima dos 32, dos 32 você ganha e ele trava aqui no R$1. Que essa diferença aqui, esse delta aqui de R$1 é onde trava o seu ganho. Esse tipo de operação o pessoal gosta muito, principalmente aí tesourarias de banco, ou então até, né, utilizado por alguns bancos centrais para estrutura de proteção da moeda. Tá certo? Então, a SIGO serve para isso, tá? Mas hoje não é a SIGO que nós vamos estudar. Eu digo que a SIGO só para lembrar que existe essa operação, tá certo? E se você gosta desse tipo de operação, você assim, eu gosto disso daí, cara, vai lá no meu Facebook ou então lá no meu Telegram, que lá tem muitos, mas muitos tutoriais, tá certo? Se você for no Facebook, você vai lá no Facebook Professor Su. Tá certo? Professor, isso é uma página aberta. Entra lá, a primeira postagem é um tutorial com 55 estratégias. Tá certo? Tá lá estratégias de 1 a 60. É porque eu não completei tudo ainda, né? Vai lá, né? Vai lá, estuda lá 60 estratégias. É bem interessante, tá certo? Agora, se você opera o Telegram também, vai lá no Telegram, mestre dos derivativos. Derivativos, tá? Né? Você vai lá no Lupinha, tá? Porque a planilha do booster vai estar lá, tá bom? A planilha do booster reverso vai estar lá, que é o que nós vamos estudar hoje. Tá? Então o booster reverso ele não é muito diferente em termos, ele é semelhante, tá? A SIGO na estrutura, na assunção, ou seja, abaixo de um ponto você assume. Tá? Quando usar a SIGO ou quando usar o booster reverso?
Olha, isso vai do gosto de cada um. Eu prefiro o booster reverso. A maioria do pessoal prefere a Sigo, porque a Sigo ela tem um ensaio mais, vamos dizer, mais um histórico melhor de estudo e tal. O booster reverso é uma coisa mais recente aqui no Brasil, então você tem menos estudo. Então por isso que eu fiz uma planilha. Na planilha você vai fazer o seguinte na planilha. Você vai colocar lá os strikes. Nas planilhas você vai colocar lá os strikes. Então vamos supor, você montou um booster do 30 com 28, com put. Aí você vai colocar as quantidades, tá? Por exemplo, 10 mil é muita coisa, muita coisa. Então, vou colocar aqui, você comprou 1.000, né? E aqui, por exemplo, 1.800. E aí ele vai te dar exatamente o ponto onde você começa a perder. Então, se aqui fosse 1.000 com 1.500, por exemplo, o ponto onde você vai começar a perder é somente no 24. Então ele vai te mostrar lá que é o ponto em que você começa a perder e vai te dar, e lá tem o ensaio lá com a curva normal, e ele vai te dar binomialmente, tá certo? Onde que começa o quê? A sua chance de perda. Ele vai te dar assim, a porcentagem que você vai ter para perder e a porcentagem, a possibilidade de você ganhar caso a distribuição fosse normal. Tá? Olha, infelizmente, no meu tempo aí, de mais uns 22 minutos do programa, eu não consigo explicar todo o processo lá da curva normal, o que ela significa. Tá? Mas pode confiar lá na planilha, a planilha te dá a sua possibilidade de ganho, tá? E é só você tirar de 100%, que é a sua possibilidade de perda, e o ponto onde você está assumindo o papel. Então suponha que você vai lá, coloca lá, quer montar um booster reverso, você mexe lá nas quantidades, nas proporções, e fala, olha, eu posso assumir, por exemplo, 1.000 ações no 25. Então aí você coloca lá a operação que você acha que pode colocar, né? Combina aqui os valores, né? Pode ser de 1 para 1,5, 1 para 2, 1 para 1,8, o que você achar mais interessante, e aí você sabe em que ponto que você começa a perder, mas é um perder relativo. Por quê? Porque é que naquele ponto você tem que assumir a compra. Mas se você já queria comprar, então você não está perdendo, você assumiu a compra naquele ponto. Então, ao invés de você pagar lá R$30 no papel, sei lá, tenta assumir ele no 26, no 25, e enquanto não chegar lá, você ganha um troquinho. Tá? E de preferência, se for possível, na hora que você compra a ponta alta do booster reverso, tenta uma opção mais longa, por um mês a mais, por exemplo, mesmo que diminua a sua chance de ganho, porque aí, se ele ficar aqui perto do 28, 29, isso vira pó e você ganha todo o prêmio, né, dessa remanescente que ainda tem mais um mês. Tá? Então são estratégias, eu me especializei em estratégias temporais, tá? Tem gente que pergunta, por que você não faz day trade, né? Eu já fiz muito, olha, é o seguinte, de day trade, é assim, eu falo assim, mas quanto tempo você faz day trade? Quanto você ganhou? Como você sobreviveu? Você almoçava? Você dormia? Sim, eu almoçava, eu dormia. Só que é o seguinte, cara, meu, o nível de consistência que eu consegui foi razoavelmente baixo. Tá? Tem gente que consegue alta consistência em day trade, mas eu prefiro as operações temporais de tempo, porque aí você consegue raciocinar com mais calma, não precisa tomar a decisão na hora. O day trade você tem um tempo curto lá, né? Mas vamos lá, como é que funciona o booster reverso? Você vai comprar uma put mais alta, tá certo? De strike mais alto, e vender uma put mais baixa, tá certo? Mas aí você pode ter a proporção, por exemplo, de 1 para 1,5, né? 1 para 2. Aí vai do seguinte, olha. Geralmente a gente faz no máximo de 1 para 2. No máximo, não mais do que isso. Não vai fazer 1 para 3, 1 para 5, 1 para 50, porque aí não vai dar certo. Aí o risco que você está assumindo é muito grande, tá certo? E nesse caso aí, a gente só vai mexer naquilo que a gente aceita fazer a compra do papel. Tá? Geralmente é zero cost call, ou seja, você não paga para entrar na operação. Mas se tiver que pagar uns 10 centavinhos, até uns 15 centavinhos, não tem problema. Você só precisa avaliar se aquela situação ela é factível de ocorrer. Tá certo? Então vamos supor que você está lá numa operação, lá num determinado mês, e o papel está lá 30 pilas. Você fala assim, cara, no 30 eu não vou comprar não.
mas lá para baixo eu assumiria, tá certo? Então vamos ver como é que você calcularia, como é que ficaria, né, caso você fizesse isso. Olha, eu compro uma da N30, ou seja, uma put que vence em fevereiro, e vendo, vamos supor que seja 1.000, vai? Então eu compro 1.000, né? Compro 1.000 aqui e vendo aqui 1.000 e... deixa eu ver, 1.500, tá? Da M29. Opa, pera aí, calma aí. N para fevereiro e M para janeiro, ou seja, esse cara aqui, ele expira antes. Então vamos ver, sem pensar em estratégia. O que vai acontecer aqui? Isso é uma put. A put, qual que é a característica da put? A put funciona assim, se estiver acima do strike vira pó, e se estiver abaixo dá exercício. Então, olha, o ativo está 30, o ativo, hein? Ativo está 30. Então suponha que lá perto do vencimento esteja acima dos 29, tá? 29,70. Esse cara virou pó porque ela é put. Put dá exercício abaixo do strike. E se subir, isso daqui vira pó, subindo vira pó, te sobra esse cara aqui. Aí tem que ver se esse cara que sobrou vai valer pelo menos os 10, 15 centavinhos que você pagou na estrutura. Tá? E aí quando você coloca isso lá na planilha, se você colocar isso na planilha, ele vai te mostrar o seguinte. Ele vai te mostrar que você começa a ter a sua assunção. Não, você tem que assumir o papel só lá no 27. Como é que nós fazemos essa conta aí? Como é que a gente sabe que só a partir do 27 que eu perco? Tá lá na planilha, né? Mas isso aí não é o suficiente, né? Vamos lá. Então eu estou comprado em 1.000 e vendido em 1.500. Tá certo? Então vamos lá. Como é que a gente vai fazer isso daí? Tá. Vai fazer isso daí. Então, comprado em 1.000, vendido em 1.500. Então temos que fazer o seguinte aqui, olha. 1.000 com 1.500, então vamos pegar aqui, olha, né? Então vamos lá. Eu tenho aqui no 30, 29, 28, 27, sei lá, né? Tá certo? Então vamos lá. Eu tô comprado aqui em 1.000 e vendido em 1.500. Quanto falta para fechar aqui? Falta 500, né? Para não ficar descoberto em séries. Então, isso é a nível de exercício, tá? Então vamos lá. Então eu tenho que comprar 500 em algum ponto aqui. Tá certo? Então eu só inverto a posição. Eu só inverto o sinal. Então eu tenho 1.000, eu tenho menos 1.000 vezes 30 mais 1.500 vezes quanto? 29, tá certo? Menos x vezes 500. Isso tem que dar zero. Tem que dar zero. Por que tem que dar zero? Porque a soma dos strikes vezes a sua quantidade vai ter que dar zero para a gente ter o chamado delta estrutural zerado. Quando esse delta estrutural está negativo, quer dizer que se for para um lado você vai se arrebentar. Vai ter que pagar aquilo. E isso é muito importante, esse delta estrutural. 99% dos fundos quebram porque não sabe calcular essa porcaria do delta estrutural. Tá? Aí fala assim, mas vamos pegar um exemplo. Olha, eu estou vendido em 10.000 da A25 e comprado em 10.000 da B26. Opa, peraí. Você está vendido numa call e comprado numa call. Parece que está muito bonito. Fala, porque esse cara aqui tem um mês a mais. Pois é, só que quando você está do 25 para o 26, você está vendido na 25 e comprando na 26. Você tem R$1 de diferença aí. Teoricamente, mesmo que lá você coloca naquelas plataformas maravilhosas de ensaio, que, né, é lindo aquelas plataformas, não é? Ele mostra assim aquele puta ganho, né? Aqui na faixa do 25, né? Isso daí não funciona. Se funcionasse, o pessoal que inventou Black Scholes não tinha quebrado. É só ir lá na internet ver lá. Black Scholes quebrou lá, tá? O LTCM, né? Que infelizmente, né? Acabou aí indo mal aí e acabou tendo que fechar o fundo aí porque quebrou um fundo derivativo. Quando você tem isso daqui, você tem delta estrutural negativo. Teoricamente, você tem que pagar R$1 aqui para sair fora. Não, mas se subir, esse daqui não tem a taxa? Tem. Mas quando sobe muito, essa taxa ela vai diminuindo. Vai diminuindo, tá? Olha, quase tudo que eu vejo que quebra com trava diagonal é desse jeito aí.
É desse jeito aí. Você tem que calcular o delta estrutural. O delta estrutural é um conceito, né, malaio que o pessoal esquece, que foi em 1950 e pouco que inventaram isso. Então vamos lá. Aqui então vai dar menos 3.000, né? Mais. Bom, aqui vai dar 4.350, isso. Menos, né? 500x é igual a 0, né? Então quanto que dá aqui? Vai dar 1.350 menos 500x é igual a 1.350. Deixa eu ver, é isso? Desculpa, gente, aqui tem 30.000, né? Então é 13.500, x é igual a 27. Tá certo? Ou seja, você está assumindo 500 opções, não, 500 ações, né? No 27. 500 ativos no 27. Tá certo? Então, quer dizer, essa é a sua exposição. Então é como se você tivesse assim. Mas você não tem essa posição aqui. Você montando isso daqui, equivale a isso daí. E aí, aqui no caso, ele vai te mostrar, né, qual que é a chance de você ganhar dinheiro. E olha, isso daqui, efetivamente, acima dos 27, você vai ganhar grana aí. Você vai ganhar grana aí, acima dos 27. E aí, mas se você tiver que assumir no 27, você assume lá porque já está 10% abaixo do ponto, né? O Black and Scholes funciona? Ele funciona maravilhosamente quando o seu intervalo de tempo é curto. Quando o seu intervalo de tempo é curto, tá certo? Só para vocês terem uma ideia, né? Não, é fantástico sim, só que você não pode tomar aquilo como verdade absoluta. Você tem que ir lá e calcular o quê? O seu delta estrutural, tá? Para ver se você não vai se arrebentar lá, né? Como é que, basicamente, né? Vocês lembram lá da fórmula do espaço lá, S igual a S0, né? Delta S, né? S igual a S0 mais V0T, né? Mais, né? Gama sobre 2 T ao quadrado, tá certo? Ou seja, isso daqui é o que mostra o quê? A variação do preço. A variação do preço, tá? Podia ser, em vez de delta S, podia ser o quê? Variação do preço da opção, né? Igual ao preço inicial, perdão, a velocidade inicial dele, né? Que é o delta, vezes o T, mais gama, que é a aceleração, sobre 2T ao quadrado. Só tem um problema, mas isso daqui geralmente é um valor baixo. O gama é um valor baixo, por isso que não tem muito problema T ao quadrado, não é bem assim não, porque essa equação aqui está incompleta. Na verdade, se você tiver segunda, terceira derivada, aí você pega aquelas derivadas de nível superior, o Volga, né, que é a terceira tal, ele ficaria assim, olha, V0T mais, vamos supor aqui, ó, gama sobre 2T ao quadrado mais shadow gama T ao cubo sobre 6, que aí ficaria 3 fatorial, mais, né, Volga, se eu não me engano, acho que é Volga, né? T à quarta sobre 24. E aí vai, aí depois é 120, aqui é T à quinta. Ou seja, o poder potencial de você estar vendido em delta e gama é assustador. Por isso você não pode brincar com isso, tá? Você vai lá, você só monta a sua operação de booster reverso quando você pode assumir a compra. Mas eu posso ficar aberto em call? Tipo, compro, aí fala assim, eu conheço um amigo que montou o booster e ele quebrou. Conheço um monte de gente que montou o booster que quebrou, mas não foi o reverso, foi o booster. O que o cara faz com o booster? Qual que é o princípio do booster? Você está aqui, por exemplo, com um ativo, tá certo? E aí você compra, por exemplo, uma A28 e vende duas da A30. E aí, se o ativo está mais ou menos 30 e 50, isso daqui dá zero cost call. Dá zero cost call. Aí o que o cara faz? Por que o cara quebra? Bom, então vamos supor que eu tenho 10.000 ativos, tá? 10.000 alfa 4. Tá? Aí eu vou lá e compro 10.000 A28 e vendo 20.000 A30. Ok. Então eu estou comprado em 10 e vendido em 20. Estou fechado em séries. Eu posso ter problema com delta, vega, gama, volga, shadow gama, que não tem problema, porque eu estou fechado em séries. Tá? Se acontecer de explodir para 40, o que eu faço? Olha, eu estou vendido na A30, eu deixo exercer no 30 e ainda ganho essa trava de alta. Tá certo? Aí o que acontece com o cara? Por que o cara quebra usando o booster? Que eu nem gosto de ficar falando, que os caras começam a inventar. Aí o cara percebe o seguinte,
que o booster ficou zero cost call geralmente, e se ele para lá no 30,5, o que acontece? Essa A28 vai estar valendo 2,50. E a A30 está valendo 50 centavos. Aí o cara fala, opa, peraí, eu estou comprado em vendido em 2, quer dizer, aqui eu tiro 1,50, certo? Retirou 1,50, comprou um, vende 2 e continua com papel, né? Aí o cara percebe que ele consegue fazer uma operação sem custo e consegue tirar 1,50, 1,30 a operação. É aí que o cara começa a fazer besteira. Então, em vez do cara pegar e comprar mais papel para montar o seu booster, ele quer montar somente o booster sem o papel. E aí esse negócio aqui puxa lá para 34. Não precisa nem puxar muito, 32, 33, o que acontece? Essa A28 aqui, se for para 33, ele vai para o quê? 5,20 por aí. E a A30 vai para quanto? 3,50, 3,60. E aí o cara tem que pagar para desmontar e ele não suporta isso, aí acaba aí chamando muita margem, né? Então, se você for montar um booster com call, você tem que fechar o delta. Compra uma opção lá em cima. Agora, o booster reverso, você pode o quê? Limitar o quê? Ao volume que você aceita comprar de papel. Tá certo? Então, esse booster aqui de 1 para 1,5 é assim que funciona, tá certo? Eu não vou pegar e ficar usando o exemplo de papel, mas lá na planilha você testa lá, pode testar com vários papéis, tá? A outra coisa é na volatilidade, né? Vai no site da Bovespa, tá? Você só procura lá volatilidade de ativos, tá certo? Então você vai lá na volatilidade de ativos, aí vai no site da B3 e procurar, eu quero saber sobre Usiminas, sobre CSN, sobre Gerdau. Aí você vai lá, procura a volatilidade, faz uns testes lá matemáticos que é bem interessante. Aí você consegue ter uma noção de qual que é a porcentagem de risco que você corre ao tentar operar essa estrutura de booster. E sabe qual que é a vantagem? Eu sempre falo, a vantagem de quando você não coloca dinheiro na operação é que você pode escolher a hora que entra. Quando você está com dinheiro na conta, é meio que você se sente pressionado a entrar rápido na operação. Porque nós temos uma memória inflacionária de que dinheiro parado, né, é oportunidade perdida. Porque antigamente você tinha um tal do overnight que todo dia te remunerava. E aí como você deixando dinheiro na conta não te remunera, aí infelizmente a gente se sente mais ansioso para operar. Agora, como é zero cost call, ou então você gasta muito pouquinho, você vai deixar lá talvez para fazer mil operações, aí R$200 na conta, você só precisa ter a margem, tá? E nesse caso que eu mostrei aí, são 500 ações, 500 ativos a 27, é R$13.500. Isso você precisa ter na conta. Na conta não, em CDB. A gente espera não ser exercido, mas se for, você vai ter que conseguir honrar. Mas se chegar lá, chegar meio perto, você consegue fazer uma rolagem, né? Você rola a estrutura mais um mês, recebendo alguma coisa. Tá? Então você vai lá, volatilidade de ativos, aí você tem lá o desvio padrão, né? Tá certo? Que no caso, é o diário, tá? E tem a chamada volatilidade. Volatilidade, né? Que esse daqui que eles usam é o anualizado. Tá, então você vai utilizar essa volatilidade, vai ver lá na planilha se está pedindo desvio padrão ou volatilidade. Aí você consegue fazer o quê? Consegue fazer o seu ensaio, né? E aí você não precisa, não bota dinheiro no negócio, faz um ensaio virtual. Né? Se a operação é boa para o resto da vida, não vai fazer diferença você esperar um mês para testar se realmente funciona. Então você vai lá e anota, né? Então vamos supor, você vai lá, ó, eu vou pegar lá a N30, tá, sei lá, 1,20 e a M29 está, sei lá, 0,78, por exemplo. Aí vamos supor que você comprou 1.000, né, por exemplo, né? E aí você pagou R$1.200. Vendeu 1.500, recebeu 1.170. Você pagou lá R$30. Tá certo? Aí você vai lá na planilha, lá você já vai ver que a sua sanção é no 27. Tá certo? E aí você vai ter o que? A possibilidade, ver exatamente qual que é a possibilidade de ganho. Porque esse daqui, entre 30 e o 27, você obtém ganho. Tá certo? Agora, se você fizer 1 para 2, 1 para 1,5 tem essa característica, né? Então,
30 com 29, se aqui a distância é 1, aqui é 2, tá? É no 27 a sua função. Se for 1 para 2, né? Então se você fizer 30 com 29, né? A sua função, o ponto onde você tem que comprar a ação é no 28. Tá certo? Então esses daqui são os dois mais utilizados. Mas você pode ensaiar lá, você pode fazer, não, eu quero fazer, por exemplo, 3 para 4, né? Pode, vai lá e testa lá, você vai ver que é bem interessante e é uma modalidade a mais, é uma modalidade que você não utiliza o Black-Scholes, utiliza estritamente o delta estrutural, lá o planeta está feito para calcular via delta estrutural, ou seja, o seu risco, ele é risco absoluto. Se acompanha no 27 é no 27, não depende de volatilidade, tá? Eu não tenho críticas em relação a quem usa, tá certo? Mas o problema do modelo do Black-Scholes é que a volatilidade ele é um elemento exógeno ao sistema, tá certo? Embora muitas pessoas convivam muito bem em operar utilizando o Black-Scholes, tá? Você segue, por exemplo, o professor Roxo, nossa, ele é um grande expert em Black-Scholes, ele opera muito bem, ele sabe operar muito bem o sistema do Black-Scholes, né, com o balanceamento dinâmico dele, né? Eu já opero mal isso daí, porque eu tenho uma dificuldade quando eu tenho facilidade em enxergar a figura da derivada, mas eu não consigo explicar isso, não consigo passar isso, né, para o meu espectador, sabe? Para minha audiência. Então, eu prefiro mexer com um processo em que o cara pode ir lá fazer a conta e conseguir chegar e falar, o meu risco é esse, segundo esse modelo aqui, né? Então, porque cada um tem que se especializar naquilo que ele tem facilidade, né? Eu conheço gente que é ruim de matemática, mas ruim mesmo, sabe? Puta, só que o cara é bom no day trade. Eu vou falar o que do cara? Né? E conheço o cara que é bom em matemática, vai tentar fazer um negócio dele e se arrebenta porque ele até sabe fazer todas as derivadas, mas ele não consegue enxergar o todo. E uma operação é enxergar o todo, tá certo? Faz uns testes lá com as opções lá, testa lá Itaú, Bradesco, Uzi Minas, Gerdau, mas vai naquelas que tem liquidez, Petrobras, vai naquelas que tem liquidez. Você vai se surpreender como, se você comparar a sua chance com o lançamento coberto, né? Você compra um papel e vende uma opção, você vai ver que o booster reverso ele carrega muito mais possibilidade de ganho, tá? E também com bem menos capital, né? Com bem menos capital e com nível de ansiedade muito mais baixo. Mas compara lá, tem como que é do financiamento, lançamento coberto. Eu nem vou colocar uma planilha porque vocês já estão careca de saber. Tem mais de acho que mais de 100 vídeos sobre isso, né? Então não vou bater em cima. E muitos deles já tem como é que você faz o cálculo da probabilidade de exercício, tá? Mas vai lá, né? Então procura lá, não esqueçam lá, vai lá na lupinha do Telegram, tá certo? Procura lá mestre dos derivativos. Tá certo? Então que lá tem a planilha lá, para você baixa a planilha lá no Excel, vai brincando lá, que aí de repente você se torna um expert aí nesse tipo de operação, tá? No Professor Su do Facebook são 55 estratégias lá, tá certo? Vai lá no Professor Su, na mensagem fixada tem as 55 estratégias, baixa lá, tá certo? E depois eu tô elaborando o chamado pergaminho de cobre, que seria a explicação de todas as estratégias no seu momento de entrada. Tá? E aí vou fazer os outros pergaminhos que vão mostrar qual que é o momento de saída, a análise de risco e o manejo de risco dela. Vou colocar tudo lá no Face ou então no meu canal Mestres Derivativos, tá? No Telegram, tá bom? É isso aí, gente. Obrigado aí pela audiência e vamos fazer grana, né? Estudar e fazer grana.